Boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade ao assunto de mecânica dos fluidos que temos vindo a tratar. Damos assim por concluído o capítulo 3, hidrostática. Vamos passar ao capítulo 4, hidrocinemática. Sobre a hidrocinemática, eu gostaria de vos começar por referir qual o objetivo da mesma, não é? Portanto, o que é que aqui nós podemos dizer que é diferente ao capítulo anterior. Portanto, a hidrostática trata do estudo das forças que atuam sobre um fluido que está em repouso, okay? Enquanto que na hidrocinemática, como é óbvio, passa por identificar as variáveis envolvidas, mas agora num estudo com o movimento dos fluidos. Para isso, vamos então ter que classificar o tipo de movimento do fluido e depois perceber realmente se estamos perante um fluido em que condições de escoamento e perceber de que forma é que podemos fazer a utilização no balanço de massa e no balanço de energia. Portanto, reparem, dedução da equação da continuidade é massa, e a sua aplicação ao estudo do escoamento dos fluidos. Portanto, aquilo que vamos aqui considerar como hipóteses simplificativas, e estas hipóteses recordem-se que é sempre no sentido de nos tornar resolúvel os problemas que se nos deparam e também para fazer o devido enquadramento do problema. Portanto, estas hipóteses são a temperatura constante e o fluido ser considerado incompressível. Ora, trajetórias de partículas. Nós percebemos que no interior de uma conduta, por exemplo, ou quando um fluido está em escoamento, nós vamos ter diversas partículas que a nível microscópico vão percorrer diversas trajetórias. Para nós é importante que a gente consiga separar esse tipo de trajetórias e caracterizá-la de forma a torná-la universal para as situações em que estamos a estudar. Então vocês reparem no exemplo aqui da figura 4.1. O que nós podemos ver é o aparecimento de linhas de corrente perfeitamente paralelas umas às outras. Ora, isto vai evidenciar, como vamos ver a seguir, um determinado tipo de comportamento ao fluido ao longo da sua trajetória. Linhas de corrente, portanto, as linhas de corrente, aquilo que podemos aqui referir são alguns pontos, não é? Podemos aqui apresentar alguns pontos para poder ter em consideração o que aqui ocorre. A velocidade de uma partícula de fluido vai ser função da sua posição, portanto, nós sabemos que ao longo de uma determinada trajetória a partícula vai ocupar em cada instante determinada posição, e é isto que o primeiro ponto pretende exemplificar. Num instante determinado t, a velocidade corresponde a um campo de vetores. O que é que estamos a tratar com isto? Estamos a traduzir isto como a resultante que nós vamos utilizar para os nossos cálculos num determinado instante, como é óbvio, tem que ser característico desse campo de vetores e que permita caracterizar o melhor possível esse mesmo campo de vetores. Esse campo de vetores, não se esqueçam que são variações da velocidade naquele instante. Depois, é possível traçar linhas no instante t em que, em qualquer ponto, a tangente respectiva coincide com a direção da velocidade. Ora, estas linhas são chamadas linhas de corrente e são sempre tangentes à trajetória das partículas. E é isso que nós pretendemos aqui, com isto, evidenciar nestas linhas de corrente ou trajetória. Bom, temos aqui algumas imagens para a visualização do escoamento, né? Portanto, esta bancada que aqui se encontra é muito semelhante à nossa, que temos no laboratório. Permite-nos, de certa maneira, entender e perceber por onde é que está a passar o fluido. Reparem, aquilo que temos nesta bancada são determinados objetos, no caso aqui um perfil alar, não é? Temos aqui um cilindro e temos aqui um paralelepípedo. E aquilo que se pretende é ver o tipo de escoamento, estão a ver, a visualização das linhas de corrente em torno de obstáculos. Portanto, conseguimos desta maneira, com fluidos coloridos, depois visualizar esta mesma linhas de corrente.
Bom, tipos de escoamento. Aquilo que nós demos até agora realmente leva-nos aqui a considerar o regime permanente, como é óbvio, que é aquele em que as propriedades não variam ao longo do tempo, e o regime variável, ou regime transiente, que, pelas próprias características do nome, nos diz que as propriedades variam ao longo do tempo. Ora, ainda no campo do regime permanente, nós podemos aqui caracterizar dois tipos de escoamento. O chamado escoamento uniforme, em que numa secção uniforme com profundidade e velocidades constantes, ok? E, portanto, temos realmente as propriedades a variar, todas elas ao longo do tempo e, portanto, de uma forma uniforme. Estamos com a mesma secção, portanto, as propriedades todas nessa secção vão ser constantes e no instante seguinte, numa secção diferente, também vão ter características semelhantes. O variado. Este variado é que aqui pode apresentar características que são particulares para cada uma das situações. O chamado acelerado ou retardado. O acelerado é algo que ocorre gradualmente ou rapidamente e é mesmo relativamente ao retardado. Mas aquilo que pretendemos definir aqui é um padrão de comportamento. Portanto, aquilo que verificamos é que realmente as propriedades não são bem constantes, não é? Portanto, mas que estão a ter um determinado padrão. E isso permite-nos depois fazer um estudo como se estivéssemos em regime permanente, mas com características especiais. Bom, o escoamento permanente, já nós sabemos, ocorre quando os valores dos parâmetros que o caracterizam em cada ponto não variam com o tempo. Nós, aquilo que podemos referir é que em situações práticas o escoamento não são permanentes, ok? Não são, lá está, é muito pouco provável que a gente seja capaz de estar perante um escoamento com características rigorosamente, como diz aqui, permanentes. Isto raramente acontece. Nós aquilo que conseguimos encontrar são realmente comportamentos típicos, ok? Que possam nos levar a determinar determinados padrões de variação e com isso, como é evidente, apresentar valores médios que depois vão ser utilizados nos cálculos. Ora, o escoamento variável ocorre quando os valores das grandezas que caracterizam o escoamento em cada ponto variam com o decorrer do tempo. Isto, por exemplo, é característico das zonas, por exemplo, em transmissão de calor, que a gente já utilizou zonas de aquecimento, zonas de arrefecimento, nos materiais a mesma coisa, não é? Ou então quando estamos a pensar em instantes iniciais de arranque de um sistema, não é? Em que as propriedades estão todas em alvoroço, por assim dizer, para depois de algum tempo entrarem num chamado limite de variabilidade aceitável. E este limite de variabilidade aceitável é que é muito difícil às vezes de definir. Bom, alguns pontos que podemos aqui considerar, portanto, para aqueles casos particulares, não é? O escoamento permanente uniforme, portanto, além das características em cada ponto não variarem no tempo, são ainda constantes em cada instante de ponto para ponto numa região específica. Exemplo, escoamento a caudal constante e elevado num tubo comprido e direito, de secção constante. Nesta situação, despreza-se a região junto à parede do tubo. Okay? Portanto, temos todo o resto do escoamento em condições de regime permanente. Escoamento permanente não uniforme ou variado. As características em cada ponto, portanto, não variam no tempo, mas variam num determinado instante, de ponto para ponto, numa região especificada. Escoamento a caudal constante, por exemplo, num tubo em que existe uma contração, como diz aqui, um afunilamento da nossa secção. Escoamento variável ocorre quando os valores das grandezas que o caracterizam variam com o decorrer do tempo, como a gente já referiu, mas depois temos escoamento variável uniforme. Diz aqui que, apesar das características em cada ponto variarem no tempo, são constantes em cada instante, de ponto para ponto, numa região especificada. Ora, a título de exemplo, escoamento a velocidade elevada, com aumento ou diminuição contínua de caudal, num tubo retilíneo de secção reta, constante, e que nesta situação vamos, mais uma vez, desprezar-se
a região junto à parede do tubo. Okay? No caso, por exemplo, de escoamento variável não uniforme, já temos aqui características em cada ponto variam no tempo, sendo também variável num mesmo instante, de ponto para ponto, numa região especificada. Ora, escoamento com aumento ou diminuição contínua de caudal num tubo que, por exemplo, está a funilar. Okay? Portanto, aí que temos a tal contração. Mas se tivéssemos uma expansão, também seria algo do tipo. Okay? Tipos de escoamento. Escoamento variável ou transitório. A velocidade varia no espaço e no tempo e, portanto, isso daí vai nos trazer alterações das propriedades. E como a velocidade é função da sua localização e do instante de tempo que estamos a considerar, isto equivale a dizer que em cada ponto a velocidade das partículas que por ele passa varia de instante para instante. Ora, isto é importante sob o ponto de vista se estamos ou não a caracterizar um escoamento num determinado período de tempo ou se estamos a caracterizar um escoamento para a generalidade do nosso sistema. Portanto, o escoamento variável será aquele que é mais comum. Temos, por exemplo, cursos de águas naturais, escoamento a velocidade elevada, com aumento ou diminuição contínua de caudal. Isto pode acontecer em tubos retilíneos de secção reta, constante, escoamento com aumento ou diminuição contínua de caudal, num tubo, por exemplo, que está a diminuir de secção. Bom, espero que tenham compreendido esta parte da matéria. Obrigado.